Questão 10 de Química da prova da FUVEST 2013 retrata uma análise da água no estudo da proliferação do fitoplâncton. E aqui nós temos dois pontos sendo analisados no nosso riozinho, ponto A e ponto B, em pontos diferentes, porém no mesmo tempo, em novembro. E aqui nós temos os dados de pH da água, concentração de nitrato e a concentração de oxigênio. Num segundo momento, lá para meados de maio, ele faz uma nova análise em dois pontos diferentes do rio, percebendo que houve algumas alterações. O pH já não está mais como antes, as concentrações de nitrato e de oxigênio não permanecem iguais. Na primeira afirmação, ele pergunta, ou ele afirma, na verdade, que existe uma forte correlação entre a concentração de nitrato e de oxigênio. Isso é um pouco difícil de ser confirmado, uma vez que eu tenho dados que não apresentam uma variação muito coerente. Perceba que nós temos mudanças na concentração de nitrato, que antigamente, ou em novembro, tinha um valor mais ou menos de 0,15 a 14, e que depois, em maio, observou-se uma variação grande, aumentou a concentração de nitrato, e eles não obtiveram mais os mesmos dados, indicando uma oscilação muito grande do nitrato aqui. Já em termos de concentração de oxigênio, nós percebemos que anteriormente existiam dados que por volta de 7 ficavam, e agora nós temos dados que se mantêm numa média de 5,5. Então, a concentração de oxigênio nós vemos que não teve muitas oscilações, ao passo que o do nitrato teve muitas oscilações. Então, essa seria uma observação. Aqui, você pode resumidamente dizer que muda muito a concentração, enquanto que no oxigênio muda pouco esta concentração. Isso já mostra para nós que não existe nenhuma forte correlação, ou seja, nenhuma relação existe entre esses dois. Já no segundo momento, ele pede para interpretarmos se em novembro existe de fato essa observação, uma baixa concentração de CO2. O que o CO2 tem a ver com isso, né? Bom, meu caro amigo, o CO2 ele é um óxido ácido que, quando está em presença de água, sofre uma reação em equilíbrio, formando o ácido carbônico, que pode se ionizar em H+. Portanto, a presença deste óxido indica ácido. E nós sabemos que todo ácido tem pH baixo, pequeno valor de pH, indicando um ácido. E nós vemos aqui que em novembro existe um grande valor de pH, pH maior que 7, ou seja, pH básico. Se está ao contrário, né, nós temos um pH básico vai indicar ausência ou falta de ácido. Justamente por isso está verdadeiro. Nós temos uma baixa concentração de CO2, por isso que o pH está baixo. E no caso da terceira afirmação, ele menciona de o pH ser baixo se as medidas fossem feitas à noite. Nós temos que recordar aqui o fato da fotossíntese possuir duas fases, a fase clara e a fase escura. Na fase escura da fotossíntese, nós temos uma grande captação de CO2. Captação de CO2 esse que será utilizado para a síntese de glicose. Portanto, temos uma alta concentração de dióxido de carbono. Isso indica para nós uma alta concentração de ácido, o que indica bastante ácido, o que indica pH baixo. Portanto, a terceira afirmação também é verdadeira.